importante. Bom, você está preparado por aí, Rogério? Que eu já vou fazer a apresentação, eu também estou com seus slides, eu vou passando por aqui. Daí eu só vou pedir a gentileza que você diga, né? Olha, pode passar, não pode passar, para ir tudo certinho, tá? Obrigado. Deixa eu só fazer a apresentação do Rogério, que nos brinda nessa manhã. Então, o Rogério Vian, ele é o primeiro diretor institucional e um dos fundadores do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAASA. Ele também é técnico agrícola, engenheiro agrônomo e agricultor em Mineiros, Goiás. Participa de diversas entidades de representação classista. É diretor regional da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás, a AproSoja. E além de ser membro da AproSoja, do Instituto Goiano de Agricultura, o IGA, e da Associação Goiana dos Produtores de Algodão, a AGOPA. Ele é agricultor nos municípios de Mineiros e em Caiaponia, no estado de Goiás. Então, o Rogério ele vai fazer para nós agora uma fala, onde ele irá abordar a soja orgânica em grandes escalas, desafios e oportunidades. A palavra está contigo, Rogério, se você quiser ir falando, enquanto eu vou abrindo aqui a sua apresentação. Fique à vontade, tá? Bom dia, Alessandro, bom dia a todos e a todos que estão aí nos prestigiando nessa manhã de sábado. Deus abençoe a todos nós aí, para que tenhamos uma boa apresentação aí, que todos possam estar aproveitando um pouco do que a gente faz aqui. Antes de tudo, eu sempre gosto de falar que eu sou agricultor, né? Então, o que a gente mais gosta de fazer é agricultar, né? Então, a gente já está há muito tempo já aí trabalhando não com a produção orgânica em si, mas nessa produção mais sustentável, mais regenerativa, há mais de 20 anos, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês possam estar pegando um pouco do que a gente faz aí. A professora Angélica deu uma palestra muito boa, eu assisti toda a palestra dela, e realmente tem muito fundamento que ela fala, principalmente na questão do equilíbrio, né, do solo, da saúde do solo. Isso é o que a gente mais faz, né? Então, a gente já me apresentou, então, em diversas entidades, e é o que eu gosto de fazer também, participar bastante, levar esse tipo de conhecimento para essas grandes entidades que, às vezes, não têm, né, essa pegada mais ecológica, mais agroecológica. Antes de mais nada, eu planto no entorno do Parque Nacional das Emas, né, que é um patrimônio mundial da humanidade, uma das áreas que eu planto. Então, a gente tem que ter um cuidado maior ainda, né, com o meio ambiente, né, com toda a parte de sustentabilidade ali naquela região. No fundo da fazenda tem a nascente do Rio Araguaia, então é uma região realmente bastante frágil, né, e bastante importante em se falando de sustentação biológica, né? Então, a gente tem que trabalhar realmente pensando num todo. Obrigado, professora Kátia, eu não sei se ela está nos acompanhando, mas ela tem conversado comigo há bastante tempo, me pediu para fazer essa fala para vocês. E se ela tiver aí, um abraço. Se não tiver também um abraço, ela vai receber depois. E quero muito conhecê-la pessoalmente um dia, né? E vocês todos, se for possível. Obrigado pela oportunidade. Então, a gente vai falar desse assunto, né, da soja orgânica em larga escala. Até para mim, há 5 anos atrás, era um mito, né? Era um paradigma falar em agricultura de larga escala, principalmente de soja, né, em larga escala. Eu conheci algumas produções de soja orgânica, mas em pequena escala. Então, a gente vai falar aí da experiência prática, realmente, de como a gente introduziu, como a gente começou. Infelizmente, eu não sou mais certificado orgânico, eu terminei minha certificação esse ano, tive alguns problemas com o IBD, né, o Instituto Biodinâmico, mas eu vou voltar ainda, é momentâneo. E a questão do próprio do mercado, né, o mercado de orgânico também, pós-guerra principalmente, aí, pós-pandemia, deu uma diminuída bastante, mas a gente vai explicar aqui tudo isso durante a palestra. Vamos lá, pode passar para mim, Alessandro? Aí já falou, né, já minha apresentação. Aqui é a minha propriedade, né, uma delas, a Fazenda Célia, nome da minha mãe, aqui no entorno do Parque Nacional das Emas, né, que a gente também é certificado onça pintada, no Instituto Onça Pintada aqui, então a gente tem a onça protegida na nossa fazenda, nas reservas, né, nas APPs, nas reservas legais. Então, só para vocês terem uma visão geral da propriedade aí, pode passar. Aqui vou mostrar um pouco da estrutura da fazenda. Esse galpão, para vocês terem ideia, antigamente, na época que eu plantava algodão e não era produtor orgânico nem sustentável, esse barracão praticamente servia só para defensiva agrícola. Hoje é uma biofábrica, a gente produz bactérias e fungos nessa propriedade. Vou mostrar nesse barracão, vou mostrar mais adiante. Pode passar.
Aí, um pouco, pode ir passando, que agora são fotos, aí eu vou explicando. Aqui é a produção de fungos, né? Aqui a gente produz os fungos de Bentarrhizio, Bovéria e Tricoderma, né? De forma sólida, né? No modelo sólido. Hoje tem produção de forma líquida também, mas a gente faz de sólido, pode ir passando. Aqui é a Bovéria, né? Não sei se a maioria conhece, mas aqui é uma produção de fungo, né? Do Bovéria, pode passar. Aqui é um metarrísio, uma placa, né? De Petri, mostrando aí um metarrísio, pode passar. Aqui, né, são onde a gente faz a esterilização, né, do arroz, né, para poder fazer a esterilização do arroz, que é a matéria-prima que a gente utiliza para fazer a multiplicação dos fungos. Pode passar. Aqui é a nossa biofábrica, né, a gente mudou muito ela, hoje é totalmente diferente do que é hoje, mas assim que a gente começou, né, principalmente a questão orgânica, a gente precisa ter uma aplicação de biológicos em sequência, né, em várias aplicações, então a gente montou uma biofábrica. Aqui, cada IBC desse, a gente tem uma bactéria diferente, né? A gente multiplica bactérias diferentes aqui em cada IBC. Então, tem várias, aqui são em torno de 9 a 10, dependendo, bacilos. Então, toda a produção de bacilos é feita aqui nessa área. A produção de fungos é onde vocês viram nas fotos anteriores. Pode passar? Aqui são uns tanques onde a gente produz os TMTs, né? Não sei se vocês conhecem o TMT, que é do Tomita, é um grande construtor que tem no Brasil aí, um japonês. Então, a gente faz a produção aqui de biofermentados, né? Para a gente aplicar nas áreas também. Trazemos os EMs, né, da mata, os micro-organismos eficientes coletados da mata nativa nossa, e a gente faz a multiplicação dele nesses tanques aerados. Pode passar? Aqui é a homeopatia, eu assisti um pouco ontem, durante o dia, muitos especialistas aqui e pesquisadores na homeopatia, a gente também utiliza a homeopatia e tem resultados fantásticos aí, principalmente na soja orgânica, então é só para demonstrar que a gente utiliza a homeopatia. Pode passar. Aqui é um pouco do que a gente faz, esse aqui é o quadro nosso lá com as bactérias e os fungos que a gente produz. A gente também produz o bocashi, né? Também que é muito utilizado aí na agroecologia, na agricultura familiar, a gente produz bocashi também. Então, os EMs da mata, né? São um monte tanto de bacilos como de fungos que a gente usa. A gente também faz a multiplicação com rumen do gado também, né? Que é uma técnica também que é usada pelo Tomita, a gente utiliza o rumen do gado para produzir esses biofermentados. Pode passar. Aqui também, esse aqui é mostrando os consultores, né, o pessoal que nos atende. Esse mais à direita aí, do meu lado esquerdo, na verdade, aí é o meu gerente, o Hélio, e mais 2 consultores que nos atendem aí, o Antônio Lodo e o Daniel Moll. Daniel Moll na parte de Soy Food Web, TMT, e também na homeopatia. O Antônio Lodo aí de São Paulo me atende na questão de biofermentados, o manejo de maneira geral. Pode passar. Aqui, algumas visitas que a gente promove, a gente faz vários dias de campo na fazenda, né? Até fazia mais, agora a gente acabou, como o grupo nosso Gás cresceu muito, a gente está fazendo eventos maiores agora, né? Eventos grandes em Goiânia, Campo Grande, fizemos 2 em Goiânia, fizemos em Campo Grande, agora vamos ter Campo Grande de novo, Mato Grosso, assim por diante. Mas aqui a gente recebeu uma comitiva dos indígenas lá do Parecis, né? Reserva do Parecis, foi em 2021. O pessoal veio conhecer a produção on-farm, né? A produção de biológicos, a produção orgânica também, até porque a produção deles é toda de convencional, né? Eles não podem plantar transgênico dentro da reserva. Então, eles vieram conhecer a produção on-farm para poder melhorar o sistema de produção deles. Era em torno de 30 indígenas aí, a comissão da FUNAI também, visitando a gente aí, conhecendo um pouco. Hoje eles fazem modificação on-farm lá também, produzem biológicos lá, também estão utilizando os biológicos na produção deles. Pode passar. Aqui, mais foto do pessoal aí, um pouco da equipe dos indígenas aí, pode passar. Aqui é uns testes que a gente faz, né? A gente está migrando aí da agricultura com uso de herbicidas, no caso do orgânico a gente não pode usar, né? Não utiliza nada de químicos, mas a gente também está testando também para agricultura sem ser orgânico, mas também regenerativa. Então a gente faz alguns testes aí. Esse é um plantio de soja em cima de grama, né, da grama rio-grandense, uns chamam de batatais. Então a gente vai mostrar alguns testes aí que a gente faz, isso é na sede da fazenda mesmo. O resultado é espetacular, né? A gente sonha e vai realizar isso, eu acredito que menos de 2 dias, e eliminar totalmente os herbicidas também. Pode ir passando. Isso aqui são fotos, continua tendo fotos aí da lavoura e do teste, né?
Pode passar. Aí a soja depois de seca, né, a quantidade de massa, né, a soja a grama batatais rio-grandense, ela é simbionte com a soja, ela não concorre com a soja e até ajuda na diminuição de nematóides, né, de pragas e também, inclusive, aumenta muito a nodulação da soja também. Pode passar. Aqui é um material que a gente utiliza muito, né, que são os remelizadores, né, a gente utiliza, o pessoal chamava muito de pó de rocha, né, mas hoje a gente chama de remelizadores, então é a principal matéria-prima para não usar mais adubos solúveis, né, então a gente utiliza já desde 2010 a gente vem usando fontes já esse é um micaxisto, né, que é aqui próximo a Mineiros, em torno de 420 quilômetros aqui de Mineiros. É um material que é rico em potássio, tem 3,2% de potássio, mas que vem com praticamente uma meia tabela periódica, né? Então, a gente utiliza muito os remizadores, a gente não utiliza mais NPK já há bastante tempo já. O potássio eu já tirei da minha área há mais de 20 anos já, o cloreto de potássio, e bem antes de ser produtor orgânico, eu já não usava cloreto de potássio mais. E os remizadores desde 2010, quando não existia nenhum remizador registrado no Brasil. Hoje, já, por graça e força do trabalho de todos nós aí, já temos 64 remizadores registrados. Após a lei de 2013, a gente conseguiu já, com o trabalho da Brefem, com o trabalho do GAS e várias entidades aí, já temos 64 materiais registrados. Para vocês terem uma ideia, para cada uma mina de calcário, existe 10 minas de potenciais de remizadores. Então, a gente consegue realmente substituir, se não ao todo, mas quase que 100% o uso de NPK, principalmente fósforo e potássio, com o uso dos remizadores. Então, tem fosfatos naturais, esse é um material rico em potássio, mas também tem os fosfatos naturais que a gente utiliza. Pode passar? Aqui é mostrando um pouco da adubação verde, né? A gente utiliza bastante, a professora Angélica falou na palestra dela passada, a importância, né, dos mix de planta de cobertura, né? Aqui são crotalárias, né? Também tem trigo mouriço, também tem braquiária, milheto, a gente utiliza muito os mix de planta de cobertura, até para favorecer, né, a diversidade, não só de raiz, mas também de micro-organismo. Pode passar. Aqui é o solo, né? Aqui a gente tem que fazer um preparo anterior ao plantio, né, do orgânico. Infelizmente, a gente ainda tem que mexer um pouco no solo para eliminar as ervas daninhas ali, a primeira camada que vem. Então, a gente passa o rolofaca 2 vezes aí, espera vir uma camada de erva daninha, a gente passa o rolofaca, depois espera de novo, para poder segurar essa primeira camada de ervas daninhas que vem. Até porque a gente planta numa região que o pessoal planta mais cedo, eu preciso plantar um pouco mais tarde, para poder esperar chover bem, né? Vir essa primeira camada de plantas daninhas para poder ir eliminando, para a soja poder sair mais limpa, né? Pode passar. Aqui já é o plantio, você pode ver que já tem alguma coisa de erva daninha saindo, a gente vai ter que usar a capina, mas vamos lá, vamos em diante. Passando, aí o plantio ainda. Aqui a soja já se estabelecendo, né? Então, ela sai mais no limpo, a gente vai fazendo capina, vocês vão ver que tem a capina aí, mecânica, também a capina, tanto a mecânica como a manual, pode ir passando. Aqui é o pessoal capinando, bem no início aí, uns dias de sol aí, o pessoal capinando, sempre tem geralmente de 1 a 2 capinas em área total, pode passar. Aqui é a capina mecânica, né, a gente usa esse equipamento para fazer a capina mecânica, dá uma desabafada na soja até que ela fecha totalmente, então funciona muito bem, a gente pode ver que a soja vai saindo no limpo, pode ir passando. Pode ir passando. Aqui as emas, né? Aqui não sei se vocês conseguem ver nas fotos, na foto anterior aí. Aqui tem várias emas aqui, tá? A foto está um pouco mais distante, mas também são nossas amigas, também controlam lagartas, né? Quanto mais ema na lavoura você tem, mais controle de lagartas você tem também. Pode passar. Aqui é um plantio de feijão, que a gente também experimentou o plantio de feijão orgânico também, para vocês terem uma ideia. Isso é um pedaço pequeno, a gente fez um teste de 5 hectares, foi bem. Pode passar. Aqui para vocês verem o desenvolvimento, né? Vem um pouco de erva daninha aí no meio da soja, pode ir passando. Aqui o pessoal capinando de novo, a soja já está grande, já está fechada, e a gente está eliminando mais algumas ervas daninhas que são complicadas. Na verdade, a gente chama de ervas daninhas, mas são as indicadoras, né? Elas estão ali por algum motivo, né? Elas não estão ali à toa, né? Então, como a gente tem que ter também as plantas daninhas, também as indicadoras, nós temos que ter no solo também. A questão da monocultura passa por isso também, né?
A monocultura também, por que a soja tem que ser limpa? Por que o milho tem que ser limpo? A gente tem que ter as outras plantas também. Então, a gente deixa conviver as plantas ali até que elas não atrapalham. A gente está limpando agora justamente por causa da colheita, que a fase mais complicada é a colheita depois, porque você não pode usar nenhum dessecante, nada, então você tem que eliminar. Algumas plantas são complicadas na época da colheita. Pode passar. Aqui a soja ainda, pode ir passando. Pode ir passando. Aqui a adoção de abelhas, né? Polinização, a gente utiliza também a polinização com abelhas também. Pode passar, tem mais fotos aí. Aí a gente utiliza, né? No entorno do parque, então a gente tem que pedir a permissão do parque também para utilizar as abelhas, porque eles não... só no período de floração, então a gente utiliza aí em torno de 20 a 25 dias durante a floração, porque o parque não pode ter abelha... Aqui são as abelhas africanas, né? São as abelhas... europeias e africanas, então elas não podem ir para dentro do parque, então a gente tem que pedir a bênção deles aí para utilizar durante os 20, 25 dias de polinização. Tem resultados espetaculares aí, inclusive com o professor Décio aí de Londrina aí que nos auxilia, né, e a gente faz hoje o aluguel, né, de caixas de abelha, e temos utilizados aí em todas, agora não só na soja orgânica, mas em toda a soja na lavoura também, duas colmeias por hectare. Pode passar? Aqui, mais fotos das abelhas aí, proteção com sol, tem que ter água também, abundante para elas. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente teve incremento de produtividade aí, de 10, 15, até 20% de aumento de produtividade. Para mim, foi uma surpresa muito grande, porque a soja é autógama, né? Então, ela faz a própria polinização, se autopoliniza, né? Mas, na verdade, a abelha não é 100% que a soja consegue fazer isso. Em torno de 5 a 10% ela não consegue fazer. Você colocando as abelhas aí, você consegue um maior enchimento aí de maior polinização das flores, maior enchimento de grãos também. Pode passar? Isso é a produção do mel, né? O mel de soja também, para mim, era surpresa. Muitos falavam que soja não produzia mel, mas produz sim. É uma quantidade pequena, mas produz, de valor agregado muito alto. Esse é o nosso parceiro lá o seu Cláudio, lá de Santa Rita do Araguaia, que nos brindou aí com o mel produzido das abelhas lá. Pode passar? Aqui a soja mais adiantada, já você pode ver que não é uma soja limpa de pragas, de ervas daninhas, de nada. Ela tem o ataque, né, das lagartas, dos percevejos, mas a gente convive com ela durante o ciclo inteiro aí e não tem a questão da perda de produtividade, né? Isso a gente acabou esquecendo durante muitos anos aí, a agricultura convencional principalmente, né, que existe um dano, né, que pode ter um dano que ele não vai ser prejudicial à produtividade, né? Então, a gente vai ter dano, nunca vai ser uma lavoura limpa igual as lavouras convencionais. Pode passar? Aí você vai ver que tem erva daninha, tem dano de lagarto, você pode ver que não é aquela soja linda, maravilhosa, sem ataque de nada, tem o dano. Pode passar? Aqui é o meu filho, Felipe, né? Hoje já está com 9 anos, mas é uma foto dele para demonstrar aí também outras ferramentas, que é o armadilhamento, né? Então, a gente também utiliza essas ferramentas de armadilhamento, armadilhas com feromônios, e a gente consegue capturar mariposas aí que iriam produzir milhares, bilhões de lagartas dentro das nossas lavouras, né? Então, uma armadilha dessa consegue coletar 700, 1.000, 2.000, 3.000 mariposas, para você ter uma ideia, né? Então, imagina isso produzindo. Cada mariposa, em média, produz 700 ovos, né? Então, imagina que você consegue fazer um manejo antes da lagarta estar instalada dentro da lavoura. Então, isso é impressionante o quanto ajuda. Essa é uma mariposa uma armadilha tipo bola, tem a armadilha também tipo delta também, essa é para coletar mariposas fêmeas, também tem a tipo delta para coletar mariposas machos. Então, você acaba não tendo o acasalamento também, então não tem reprodução. Pode passar. Aqui é o controle que é o mais eficiente de todos, que é o do inimigo natural, né? Então, a gente preservando o inimigo natural, a gente vai ver realmente uma outra visão da agricultura. Isso, a agricultura orgânica me ensinou muito. E assim, por quê? Porque como eu não posso utilizar de maneira nenhuma o defensivo, então você começa a ver uma explosão de inimigos naturais, principalmente fungicida, né? A professora Angélica falou ali anteriormente, né, do uso de fungicidas, né? O nematicida tem o químico utilizado no tratamento de semente tem um menor efeito com fungicidas. Para mim, é um dos piores defensivos que já inventaram até hoje. Hoje, os produtores fazem em torno de 5 a 6 aplicações de fungicida.
E o fungicida químico, ele mata nada mais, nada menos do que os fungos. Só que mata principalmente os benéficos, né? Então, o fungo mesmo, que é o invasor, que é o que causa a maioria das doenças, ele controla pouco. Mas os benéficos ele controla 100%. Então, quando você deixa de aplicar o fungicida, deixa de aplicar o glifosato, deixa de aplicar vários defensivos, você começa a ver a explosão de inimigos naturais. Essa é a Joaninha, né? Todo mundo conhece, pode ir passando. Aqui, para vocês terem uma ideia, a Joaninha também, mas também teve um outro inseto que apareceu na nossa área. Vocês não conseguem ver, mas é um besourinho preto que está em cima aqui do picão, principalmente, o hospedeiro do picão preto. Vai ter foto dele aí para frente, pode passar. Aqui, esse besourinho preto aqui, a gente até tem que descobrir como é que a gente multiplica ele na fazenda. Ele é tão agressivo com relação ao picão preto que ele acabou com todo o picão preto que existia na lavoura, por incrível que pareça. A larva desse besouro come todo o picão preto, que era a principal erva daninha que eu tinha na minha área. Hoje não tem nem para remédio na minha área, se eu quiser picão preto, não tem. Esse inseto aí, a larva dele acaba comendo todo o picão, e a gente acabou não capinando ele. A gente estava fazendo a capina manual, a gente, quando observou isso, com a batida de pano, com o pessoal andando na lavoura, a gente observou esse fenômeno e parou de capinar o picão, e começamos a capinar só outras ervas daninhas, né, Trapoeraba e o próprio amargoso, outras ervas daninhas que aparecem, plantas indicadoras, né? Então, impressionante. Isso aqui a gente nunca tinha visto antes da agricultura orgânica, né, ter feito o manejo orgânico. Pode passar. Aqui de novo ele, nosso herói aí, pode passar. Aqui você vai ver o controle de lagartas, né? Então, aqui principalmente os bacilos, mas também tem fungos, né? Então, a gente consegue controlar ele com a aplicação de bacilos, de fungos, mas também por não usar fungicidas, né? Para quem é produtor de soja ou que já viu lavouras de soja antigamente, a gente tinha um controle natural das lagartas, né? As lagartas morriam naturalmente, começava a ter aquele tempo abafado, muita chuva, a lagarta acabava morrendo por fungos, né? Por bactérias que estavam ali no ambiente. Mas aí, como você vai aplicando muito fungicida, você acaba matando todos esses fungos benéficos que estão no solo, e hoje você não vê. Isso é 100%. Em lavoura convencional, você não vê essa morte de lagarta natural. Você não vê mesmo por causa da aplicação de fungicidas. Mas aqui também, aí você pode ver aí, pode ir passando. Esse é um controle por fungo, né? E por bactérias também, né? Os dois. Então, preda realmente a lagarta. Você vê que é uma lagarta adulta, né? E está totalmente predada. Claro que a gente a gente faz o manejo semanalmente, praticamente. A cada 8 a 10 dias a gente está aplicando a aplicação de fungos naturais e também de bactérias, para que não chegue a lagarta nesse ponto, né? Então, para a gente controlar ela na fase de ovo, na fase de ninfa, né? Mas você pode ver que o controle é tão bom que quando você não tem entrada de químicos, que você controla lagartas até adultas. Pode falar? Pode passar? Aqui mais fotos de controle aí, pode ir passando. Aqui também, pode ir passando, totalmente colonizada. Aqui é a soja, a BRS 8381. Aqui é a minha esposa, a Marcela, a Sara, que está no colo dela, hoje já está com 5 anos já. E tem a Liz, que já está com 3 anos também. Vocês viram o porte da soja, né? O tamanho que essa soja ficou. Essa soja foi totalmente adaptada para esse manejo orgânico, né? A própria Embrapa utiliza essa variedade, ela melhorou, fez o melhoramento dessa soja já em cima de remizadores e de produção de biológico, de plantas de cobertura. Então, ela está bastante adaptada. Isso é importante na produção orgânica, porque tem poucos materiais hoje adaptados para a agricultura regenerativa, orgânica. Isso é um gargalo muito grande para nós que fazemos agricultura regenerativa, porque quanto mais, a doutora Angélica também falou na palestra dela passada, quanto mais moderno o material, quanto mais tolerante a pragas ele é, nematóides, menos produtivo ele é, menos resiliente ele é a clima, né? Então, você vê a altura aí que essa soja chegou, e ela é muito produtiva, porque justamente a genética dela foi feita já nesse manejo, né? Inclusive, a gente acabou fazendo o melhoramento dela na fazenda, fazendo vários testes lá com ela na fazenda, que mais se adaptou. Existem outras variedades, mas essa é a melhor. Pode passar? Aqui a avaliação, né? O Bisão também, que é outro técnico que nos atende aí, é o maior especialista em remizadores hoje do Brasil, fica aqui em Rio Verde. Estamos fazendo a avaliação da soja aí.
pode passar, de Antônio Lodo. Aqui, para vocês verem a quantidade de nódulos, né, de bradyrhizóbio na raiz e a própria questão do enraizamento, né? Isso é muito difícil ver em lavoura comercial, um enraizamento tão agressivo igual esse, com tantos nódulos, né? Essa soja já está amarelando e está com os nódulos viáveis ainda, né? Então, isso é muito difícil de ver nas lavouras também convencionais. Pode passar. Aqui outra avaliação, a soja já amarelando também, já fazendo outra avaliação, pode passar. Aqui para vocês verem, né, o enchimento de grãos, a soja já tá em final do período já de maturação e os grãos totalmente cheios, né, sem ataque de doenças, né, alguma doença, mas em nível bastante controlado. A gente utiliza muito cauda bordaleza, que a maioria de vocês deve conhecer, tem mais de 180 anos que existe a cauda bordaleza. Então, a gente, para controle de doenças, além dos fungos, né, vários fungos que a gente utiliza, a gente também utiliza a aplicação de cauda bordaleza. Também outros produtos comerciais, como Effectos, que também dão uma boa cobertura aí que são produtos registrados pelo IBD, né, que também estão um bom controle de doenças também. Pode passar? Aqui é o Bisão de novo, mostrando aí a lavoura, né, já no final de ciclo aí. Essa lavoura aqui tem 10 anos, já tinha mais de 10 anos aí que não tinha nenhum uso de NPK, né? Então, você vê que é uma lavoura que tá muito sadia. Aqui ficou praticamente a soja, os vizinhos já tinham colhido a soja um mês antes e a soja estava aí. Então, você imagina o ataque de pragas, principalmente percevejos, e também de doenças, né? Porque o clima está totalmente favorável, né? Aqui estava até chovendo na hora, garoando. Então, assim, o clima é muito favorável para doenças e para pragas, mas a gente conseguiu levar a lavoura até o fim, sem doenças e também com ataque muito severo de pragas. Pode passar. Aqui já a soja bem mais amarela, pode ir passando. Aqui a soja seca, né? Já para colheita, né? Você vê o tanto que a soja granou, tanto que a soja está muito boa. Ela produziu 62 sacos por hectare em lavoura orgânica. Pode passar. Aqui outra foto, com a Sarinha pequenininha aqui, com a minha esposa, pode passar. Aqui mais fotos da soja, já fazendo a colheita, pode passar. Pode passar, e a colheita são 400 hectares, viu, gente? Eu não falei o tamanho da área, mas são 400 hectares de soja orgânica. Aqui a placa, passou aqui a placa pode para a próxima aqui. Pulou aí. Aqui é só para mostrar a placa aí do Instituto Onça Pintada aí, da certificação. Pode passar. Aqui é o pessoal do Instituto Onça Pintada aí, que são parceiros nossos, são vizinhos aqui de fazenda nossa. O pessoal fala, mas como que pode? Você tem onça na fazenda, mas é soja. Não, mas onde tem soja, tem soja. Onde tem onça, né? As áreas, vocês vão ver uma foto mais em frente aí. Nas reservas, nós temos mais de 300 hectares de reserva, né, entre reserva legal e APP. Então, nós temos 8 onças hoje monitoradas pelo projeto, que elas ficam, não que elas moram dentro da reserva, mas elas utilizam a reserva para se reproduzir, né? Então, você sabe que a onça anda até 500 quilômetros, né, onde onde ela precisa sair para fazer a reprodução dela, né, para não ter, se você começar, ela está só numa região, ela começa a ter problema com a genética dela, então ela tem que andar bastante para poder fazer a multiplicação da espécie. Então, aqui o Instituto Onça Pintada fica a 8 quilômetros ali da fazenda, a gente é parceiro, esse é o Leandro, e a Ana, a esposa dele, tá no meio dessa turma aí. Mas eles fazem um trabalho muito bacana, justamente mostrando que é possível produzir, conservar, e não existe essa dicotomia que se criaram entre produção e preservação e sustentabilidade. Dá para fazer tudo isso junto, tanto é que a gente tem produtores de cana na região, de eucalipto, de soja. A nascente do Rio Araguaia está totalmente preservada, né, no entorno do parque ali, com produção. E a onça, né, que é topo de cadeia, se não existir onça na região, é sinal que está tudo desequilibrado, né? Então, se a onça está aqui, é porque realmente as coisas estão bem equilibradas. Outra questão que o Leandro vive repetindo, né, o Leandro do Instituto Hospitalar, ele fala assim, você não tem como ter uma lavoura orgânica ou lavoura sustentável que você não vai ter problema com pragas e com animais, né? Então, a gente tem muito problema com queixada, muito problema com ataque de vários predadores que tem aqui na região. A própria ema, né? Tem muito mais ema na nossa propriedade do que nas dos vizinhos,
Porque o que o animal quer ir para uma lavoura, para um ambiente que ela está seguro. Você não vai ter aplicação de químico a cada semana ali dentro. Então, você acaba tendo também... Os animais também são inteligentes. Eles vão para áreas que estão menos quimicamente menos atacadas, né? Menos contaminadas, né? No entorno do Parque Nacional das Emas, eu esqueci de contar também, mas no entorno do Parque Nacional das Emas, desde sempre, a gente não planta soja transgênica, né? Nem soja, nem milho transgênico, porque é uma obrigação do entorno dos parques, né? Todos os parques nacionais, a 500 metros, você não pode plantar nem soja, nem 500 metros do parque, da cerca do parque, você não planta nem soja, nem milho transgênico, e 800 metros para algodão. Então, tudo isso favoreceu lá atrás a gente chegar, né, essas restrições aí, que surgiram para nós lá atrás, a gente conseguiu avançar para a agricultura orgânica. Em 2006, também a gente teve a questão de um plano de manejo que foi criado no entorno do Parque Nacional das Emas, que restringiu toda aplicação de químico, qualquer tipo de químico que não fosse faixa verde. Isso foi em 2006. Então, de 2006 para cá, a gente vem trabalhando em manejos... Isso foi, no início foi um limão, depois a gente fez uma limonada com isso. Então, a gente conseguiu procurar manejos alternativos, manejos regenerativos, para poder praticar uma agricultura realmente que a gente pratica hoje, né? Há mais de 20 anos. Pode passar, acho que é a última foto aí. Aqui eu te mostrando a reserva, né? Então, essa é a reserva. Aqui tem eucalipto, que é nosso. Aqui tem cana. Aqui era uma área de lavoura, hoje tem cana nela. E aqui também as reservas legais. Então, você pode ver que está tudo... Aqui é o parte do fundo da fazenda, né? Atrás desses eucaliptos aqui passa o Rio Araguaia. A nascente do Rio Araguaia está à minha esquerda aqui, 5 quilômetros é a nascente principal do Rio Araguaia. Então, você vê que está tudo integrado, está tudo protegido. Aqui, para você ter ideia, é uma reserva do patrimônio da humanidade, uma RPPN, né? Que liga, essa área aqui liga até o Parque Nacional das Emas. Eu tenho 300 hectares e minha vizinha, a dona Maria Frias, tem mais 700 hectares. Liga o Parque Nacional das Emas ao Rio Araguaia. São 1.000 hectares totalmente preservados. Então, um pouco do que a gente... O Rio Araguaia, a nascente do Rio Araguaia? Isso, a nascente do Rio Araguaia. Isso mesmo. Eu conheço. Um proprietário de lá está falando agora na minha seminário. Isso mesmo, Esther. Acho que é o último slide. Isso, é o último slide. Então, acho que não gastei o tempo todo que eu precisava, mas é um pouco do que a gente faz. Eu nem falei do GAS, que é o nosso grupo de agricultura sustentável, falar um pouco dele. É um grupo que se criou lá a partir de 2006, né? A partir dessa dificuldade aí de procurar manejos, né? Para a produção até então não conhecia nada, né? De manejo biológico, de manejo sustentável. Então a gente criou o grupo a partir de 2006, 2008, já com a chegada da internet, né? Já 2010 a gente incorporou esse grupo aí. Hoje a gente mais de 800 associados no Brasil inteiro. Também temos associados no continente africano, Bolívia, Paraguai, Argentina, e a gente trabalha nessa linha de agricultura regenerativa, né? Então, não é agricultura orgânica, o grupo não é focado em agricultura orgânica, mas a maioria de nós, que não é orgânico ainda, já trabalha com o uso praticamente só de herbicida. Nenhuma aplicação de fungicida, nenhuma aplicação de inseticida químico, nenhuma aplicação de NPK. Então, a gente já consegue substituir em torno de 60%, 80% hoje dos químicos e dos NPKs da vida aí, dos adubos que são utilizados em larga escala no Brasil, né? Então, esse é um trabalho de muitos anos. Eu fui presidente do grupo durante 8 anos, desde a fundação até o ano passado. Agora sou diretor institucional, nosso presidente é o Eduardo Martins, que está em Brasília, que é de Brasília, produtor de cachaça orgânica, de cana e de gado. Ele é nosso presidente hoje, é um biólogo, né? Também trabalhou, já foi presidente do IBAMA por 2 vezes já, no passado. Então, o cara que está tocando nosso gás aí com maestria aí. Além dos associados, a gente tem as redes sociais nossas, né? Várias redes sociais, e a gente promove eventos também, né? Promovendo vários eventos aí, já estamos indo se eu não me engano, para o 9º encontro agora nosso já, de agricultura sustentável, que a gente faz anualmente, e também fóruns nacionais e até internacionais, né? A gente fez o último em Brasília, com mais de 800 pessoas em Brasília, em 2023, que foi o último. Vamos ter o 2024 agora também, vamos fazer em Brasília novamente. E a gente promove essas técnicas todas aí, de plantas de cobertura, uso de polinizadores, né?
a própria questão dos biológicos, né? Tanto on-farm como produtos biológicos também, e a gente prega a questão da diminuição contínua do uso de defensivos, para redução de custo, para aumento da sustentabilidade. Também a gente criou um selo também, o selo do gás hoje. Hoje tem vários produtores nossos usando esse selo. A gente está tentando criar um mercado do meio, né? A gente vive falando disso, né? Não é possível que exista só o orgânico e o convencional, tem que ter um mercado do meio. Tem que ter um mercado do meio, né? Se você consegue reduzir 60%, 80% do uso dos químicos, por que não um mercado que hoje é chamado, de regenerativo, por que não criar esse mercado do meio, né? Que utiliza aí muito menos uso de defensivos, né? Então, o gás trabalha basicamente com isso, e a gente tem produtores de norte a sul do país aí, fazendo um trabalho fantástico aí, tanto em pequena escala. Aqui a gente fala de todas as culturas possíveis, a gente não fala de soja, de milho, de algodão, a gente fala de agricultura de processos e não de produtos. Então a gente vai estar sempre falando em processos, porque o que importa, como a professora Angélica falou, é ter a saúde do solo, né? Ela falou uma parte da frase que a Ana Primavera sempre repetiu, doutora Ana Primavera, né? Solo saudável, planta saudável, animal saudável, ser humano saudável. O contrário disso, a gente sabe que é a doença. E não é à toa que a gente hoje tem tantas pessoas doentes, tanto câncer, tanta coisa que a gente está vendo acontecer aí na humanidade, né? A doutora Ana Primavera, tive o prazer de conhecê-la, né? Ela morreu com 99 anos. A doutora Karen também, a filha dela. Então, a gente conviveu com eles também, uma parte aí da vida dela, graças a Deus. Então, assim, a gente tem muito que aprender ainda, a gente está engatinhando. E aqui a gente pratica todos os tipos de agricultura, sem nenhum sectarismo, sem nenhum preconceito. Aqui a gente fala de agricultura orgânica, agricultura regenerativa, agricultura biodinâmica, agricultura sintrópica, né? O Ernst Gusch, que é um mestre aí da agricultura sintrópica, está junto com a gente, sempre nos eventos também. Então, a gente pega um pouco de cada agricultura e traz para essa agricultura que a gente não tem. A gente, por acaso, chama de sustentável, de regenerativa, mas que é o modelo que a gente acredita que seja realmente viável, né? Porque a gente faz isso desde meio hectare até produtores com 400 mil hectares estão utilizando as mesmas técnicas que a gente utiliza hoje, né? Então, aqui a gente não tem diferenciação de tamanho ou de cultura, né? Todas as culturas são bem-vindas, todos os tamanhos são bem-vindos, e a gente pretende praticar esse modelo de agricultura em todas as culturas. Hoje a gente tem produtor de eucalipto de larga escala, utilizando biológico, planta de cobertura, tratamento com biológicos, né? Então, agroflorestas, né? A gente também tem agrofloresta na fazenda. Então, assim, é um modelo bastante viável, né, em qualquer tamanho de agricultura, né? Então, é isso, eu acho que é um pouco disso. A agricultura orgânica, falando dos benefícios, né, em torno de 40% o mercado paga, né, de prêmio em cima da soja transgênica, né, da agricultura convencional. Infelizmente, o mercado piorou muito nos últimos 2 anos, né? Não sei se em função da guerra, em função da pandemia, não sei o que aconteceu, mas está muito ruim o mercado de orgânico nos últimos anos, mas isso como vai estar ruim agora, vai melhorar lá na frente. Então, como a gente também está migrando muito para a agricultura regenerativa e criando esse novo mercado, então eu resolvi dar um tempo, até porque o IBD foi vendido, mudou muitas regras aí dentro do IBD, e eu acabei dando um tempo aí. A gente vai procurar certificar entre partes agora, entendeu? Por isso que a gente deu um tempo aí com o IBD. Conheço muito bem o Alexandre, é meu amigo, tudo, conversei muito com ele no último evento que a gente teve junto em Lençóis Paulistas, mas a gente vai dar um tempo agora, organizar, até porque eu vou fazer isso também em outra fazenda agora, em Caiapônia. A gente vai também está colocando a agricultura regenerativa já desde o primeiro ano lá era uma área de pastagem extensiva, degradada, e a gente está mostrando nessa área que dá para fazer esse modelo de agricultura regenerativa desde o início, sem o uso de defensivos químicos, sem o uso de adubação. Então, a gente está testando esse manejo numa área totalmente degradada, que eu acho que esse é o principal problema do Brasil hoje. A gente tem mais de 40 milhões de hectares de pastagem degradada, e é muito caro reverter isso em agricultura hoje. Então, agricultura e pecuária, né? A gente fala de agricultura, mas também fala de pecuária aqui. Então, dá para fazer isso usando hoje remizadores biológicos, né? Os fosfatos naturais, e todo esse manejo com plantas de coberturas com um custo muito menor,
e muito mais viável aí, tanto para o nosso país como para o planeta. O Brasil hoje é líder, né, em plantio direto. Eu vi que a Angélica comentou aí sobre plantio direto. Realmente, plantio direto de qualidade hoje é feito em não uma área tão grande como a gente gostaria, como deveria ser, com rotação de cultura, né, com todo o sistema plantio direto, realmente sistema plantio direto, mas tem evoluído bastante. Hoje eu estou como vice-presidente da Associação Brasileira de Plantio Direto na Palha, né? Inclusive vai ter um evento aí semana que vem, Luiz Eduardo Magalhães, e tem evoluído bastante a consciência dos produtores aí, realmente, em fazer um plantio direto de qualidade. Acho que é isso. Alguma dúvida? Obrigado, Alessandro. Obrigado aí a professora Kátia aí. Estou aberto a todo tipo de pergunta, e que eu conseguir responder vai ser o meu prazer. Obrigado. Nós que agradecemos, Rogério, uma ótima fala, e você traz bem aquilo que é a perspectiva do que necessitávamos, um relato, né? E como você já disse no início da sua fala, o relato de um agricultor. Isso é muito importante para o nosso evento. O nosso evento, ele sempre mescla, né? Você percebe que a gente coloca uma característica de um cientista, depois característica de um agricultor, e isso é muito, muito válido para nós, tá? Agradeço já antecipadamente, antes mesmo nós já temos ali fila de pessoas que querem conversar, assim como foi com a doutora Angélica, agora com o Rogério também eu vou abrir 2 falas, né? Eu tenho a Tainara, eu tenho o Edward, e daí qualquer coisa depois eu sei que a gente também pode caminhar qualquer dúvida para o Rogério. O Leonel também, tá? Tainara, Edward e Leonel. Primeiro, Tainara, fica à vontade. Bom dia. Bom dia, Tainara. Estava com eco. Tainara? Bom dia. Bom dia. Rogério. Bom dia, Tainara. Então, Rogério, a minha dúvida seria em relação ao bacilos. Gostaria de saber qual que é a espécie que vocês produzem e como que é feita a aplicação. Joia, Tainara, obrigado pela pergunta, né? Eu falei de modo genérico, mas a gente produz aí vários tipos de bacilos, né? Bacilos subtilis, bacilos púmilos, bacilos liquefacens, bacilos turginienses, bacilos azawai, a gente produz vários, são mais de 9, 10, dependendo do ano, e fungos são só 3, né? Bovéria, metarrhizo e Isária. Hoje a gente tem Isária, mas não produzido na fazenda, mas Bovéria, metarrhizo e tricoderma. Então, assim, a gente tem vários tipos, além de azospirilo, né? A gente também utiliza muito azospirilo com a dizob. Então, a gente tem, dependendo muito do ano, principalmente os fungicidas, basicamente são os bacilos púmilos e subtilis que a gente utiliza, né? Como fungicidas foliares, aminoliquefáceis também. Mas também tem o metarrhizo, né? Tem vários, metarrhizo não, desculpa. Tem os bacilos que a gente utiliza no solo também, a gente faz todo o tratamento via sulco, a gente não utiliza nada de fungicida químico, nada de fungicida, só todos os fungicidas biológicos, inseticidas biológicos lá. Então, bacilos megatério também a gente utiliza bastante também, para poder extrair o fósforo do solo também. Então, aí dependendo muito de cada talhão, da precisão de que cada um faz. Todo o manejo de lagartas, né, com bacilos turginenses, né, a gente faz. Tem vários BTs que a gente utiliza, mas basicamente o turginense. Tem outros bacilos que funcionam muito bem também. E eles são todos aplicados ou via sulco ou via pulverizador, né? A gente hoje tem drone também faz aplicação com drone, mas a aplicação basicamente é feito via sulco, né, no sulco de plantio. A gente não faz tratamento químico de semente, nem tratamento no barracão, a gente faz tudo via sulco. Desde o TMT, desde o Soyfodweb, Soyfodweb, não sei se vocês conhecem, mas é uma técnica da Elaine Ingman, que é uma norte-americana, que utiliza aí, ela consegue equilibrar a quantidade de fungos e bactérias, né, para estabilizar isso no solo. Então, a gente utiliza tudo isso no solo, além de compostos também, né, utiliza muitos compostos orgânicos também, né, a gente faz a compostagem na fazenda, acabei não mostrando aqui, mas, enfim, a gente utiliza várias coisas. Então, a aplicação é tanto via sulco como foliar. A gente aplica basicamente semanalmente, né? A gente está sempre fazendo essas aplicações, claro que com levantamento criterioso, né? Não vamos sair aplicando de qualquer maneira. Então, a gente tem a batida de pano, estamos avaliando principalmente os inimigos naturais. Hoje a gente entra na lavoura mais para ver inimigos naturais do que pragas, né? Então, a gente faz desse jeito, a gente vai aplicando conforme as avaliações que são feitas semanalmente, né? Claro que tem um clima, né? Então, quando o clima está muito seco, a gente acaba
diminuindo as aplicações normalmente são aplicadas depois das 16 horas, depois das 4 horas da tarde, a gente aplica sempre no final da tarde e durante a noite as aplicações, até para que tenha mais viabilidade, né, tanto para os bacilos como para os fungos também, né, isso é muito importante, não dá para ficar aplicando durante o sol, com tempo seco, que você vai diminuir muito a viabilidade. Muito obrigado, Tainara, pela questão. Muito obrigado, Rogério. Eu vou passar, então, agora. O Edward é um aluno nosso que está lá no Peru. Nós temos um convênio com o Peru, o Rogério. Infelizmente, não estão todos alunos, porque parte da comitiva peruana, inclusive, está aqui no Brasil, fazendo uma outra atividade. Eles estão no Brasil. Nós estamos com 19 alunos aqui no Brasil. Na data de hoje, eles estão numa atividade de solo, mas tem alguns que estão aqui na sala. O Edward é um deles. Edward. Bom dia, profesor. A modo de comentario. Claro. Generalmente hay bastante cuestionamiento a estos tipos o formas de agricultura, ¿no? Porque son románticos, ¿no? Cuestionan eso, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, a la agricultura regenerativa, permacultura, ¿no? La agricultura sintrópica que planteaban, hay cuestionamientos de que no es viable, de que es básicamente para autoconsumo? Sin embargo, con el profesor Roger estamos viendo que sí se puede escalar, ¿no? Estas formas de producción, entonces haciendo ya viable también económicamente, por lo tanto sostenible. Yo quería agradecer por compartir esta experiencia que nos sirve para argumentar cuando nos cuestionan, ¿no? De ser románticos, de que es inviable. Esto nos ayuda bastante a escalar también y a tener todos los argumentos para las personas que nos cuestionan, ¿no? Gracias, buen día. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Realmente é isso, a gente também tinha essa visão. Eu não vou criticar quem critica, porque a gente também lá atrás tinha essa visão. Os primeiros, principalmente quando a gente conheceu o Ernst, há 5 anos atrás, e ele falava, tem que plantar árvore, tem que plantar árvore, tem que plantar árvore no meio da soja. E não acredito, Ernst, está louco, como é que nós vamos fazer isso? Esses chapadões imensos que tem no Brasil, como é que a gente vai plantar árvore, né? E ele, não, mas tem que começar. E ele não entendia, assim, ele também era muito fechado no modelo dele, né? E aí a gente começou a trazer ele para os eventos, né? Começou a trazer ele para os nossos eventos, e ele começou a ver que tem outras opções. Tanto é que ele não sabia, a gente começou a trazer o Ademir Calegari, né? Que é o maior especialista de plantas de cobertura do mundo, né? É brasileiro, do Iapar, aí do Paraná. Então, antigamente, né? Hoje não está no Iapar, mas ele fez a vida dele todo no Iapar. E a gente começou a trazer várias vertentes, né? Todos os tipos de vertentes. A própria homeopatia, quantas pessoas criticavam a homeopatia, criticam até hoje, né? Como assim usar a homeopatia na agricultura? As minhas meninas nunca tomaram antibiótico na vida delas, só tomam homeopatia. E funciona muito bem, né? A gente, claro, tem uma médica muito boa em Goiânia, eu também fiz o curso de homeopatia, então a gente entende bastante, fizemos 2 anos de curso de homeopatia. Então, assim, não é que a gente vai pegar uma agricultura como a sintrópica e colocar ela todinha na nossa área, mas a gente vai pegar o que tem nela, que tem fundamento nela, e utilizar no nosso modelo que a gente acredita. A doutora Ana Primavera falava muito disso, né? Que a questão do vento direto nas plantas, só o vento direto, e você não ter quebra de barreira de vento, você diminui até 30% a produtividade. Então, assim, por que não? A gente hoje está falando, por que não utilizar a agrofloresta? Por que não utilizar hoje barreiras, né, de plantas? A gente só está entendendo com o Ernst como escalar isso. Ernst, como que a gente vai escalar isso? Né? Vamos fazer de maneira prática. Então, a gente tem conversado em vários eventos, ele veio várias vezes aqui na minha fazenda, na nossa região aqui, a mesma coisa da agricultura biodinâmica, a mesma coisa da agricultura orgânica, todos os modelos de agricultura, a gente procura não inserir tudo que ela fala, mas o que serve para esse modelo. Então, podem ter certeza, é perfeitamente viável. Até então, eu não acreditava nem que eu conseguiria produzir soja orgânica em larga escala, e olha aí. Então, assim, a gente só aprende fazendo, não tem outro jeito. Ninguém falando para nós que dá certo, vai dar certo. O que eu falo, principalmente para os alunos, existe um potencial muito grande nesse modelo de agricultura e existe pouquíssima gente. O que a gente mais sofre para escalar esse modelo de agricultura é falta de mão de obra, falta de técnicos, de consultores. Hoje a gente está falando em 3 milhões de hectares, nesse modelo de agricultura, a gente poderia estar falando de 10, de 15, de 20.
mas não tem mão de obra, não tem. Infelizmente, a maioria das universidades também não ensinam isso, não tem as matérias, não tem esse modelo nas universidades. Eu sei porque eu sou agrônomo, posso falar. Eu formei em 2004. Eu não aprendi nada disso, nada, exatamente nada do que eu faço hoje eu aprendi na faculdade. Eu sabia que existia, mas não aprendi, não foi incentivado isso. Então, é muito importante que as universidades, muito importante que as universidades façam isso, né? Incentivem os alunos realmente, porque existe um mercado inesgotável para esse tipo de mão de obra, né? Para agrônomos regenerativos, né? Para agrônomos sustentáveis aí, a gente tem que pegar todas as técnicas e tentar encaixar dentro de um modelo. O Ernst, hoje, ele fala, você não podia falar de pó de rocha com ele, revisadores, não podia falar com ele de biológico. Ele falou, não pode vir nada de fora, tem que ser tudo o sistema, você tem que chegar em 8% de matéria orgânica. Eu falei, Ernst, nós estamos em 2%, 3%, como é que nós vamos chegar no 8% se a gente não fizer isso, uma transição bem feita, né? Aí hoje ele fala de pó de rocha, hoje ele fala de biológicos, hoje ele desenha aquelas máquinas no chão, que ele costuma desenhar na terra, assim, ele já coloca um tanque com biológico em cima. Então é isso, a gente tem que fazer uma transição, e a transição é demorada, não é fácil, então tem que ser 3, 4 anos aí, cada um na sua região, tem regiões que não vai ter o revisador, tem que vir de longe, tem regiões que tem facilidade com as plantas de cobertura, e começar devagar, cada um no seu tempo. Obrigado, Éder. Perfeito. O Leonel está inscrito também, e agora eu vi que a Gabriele também escreveu. Gabriele, daí eu vou abrir também, tá? A gente já tinha fechado, mas vamos abrir até por conta da questão do tempo. Mas sim, dá tempo da gente fazer uma outra perguntinha rápida, tá? Mas daí depois a gente encerra as inscrições para não atrasar outro palestrante, tá? Leonel e depois a Gabriela, então. À vontade. Bom dia, Alessandro. Muito obrigado. Rogério, parabéns. Muito obrigado aí pela transferência dessas experiências valiosas. Eu acompanhei com carinho, com muita atenção a tua palestra. Eu estou, além de tudo, assim, a transferência desse conhecimento que você nos deu. Homeopatia. Qual é o foco e quantas aplicações você faz no período do milho, do soja? Bom dia, Leonel. Obrigado pela pergunta aí. Então, a gente, homeopatia, tem o Daniel Moll, né, que é o nosso consultor aqui, que nos atende a homeopatia. Então, a gente usa vários tipos de homeopatias, depende muito do levantamento que ele vai fazer. Cada ano ele vem e faz um levantamento de tudo que a gente olha a lavoura, né, porque você sabe que homeopatia, você olha a lavoura, funciona mais ou menos, né? Você tem que estar realmente olhando a lavoura. A gente sabe que existe hoje, tem como se fazer à distância, né? A gente sabe disso, mas a gente utiliza vários tipos de homeopatia, tanto fósforos como estafiságria, depende muito do que é o foco, né? Se é praga, se é doença, se é solo, né? Então a gente também tem a gente também utiliza dinosódio, a gente não gosta, né? A maioria dos homeopatas não gosta de nosódio, mas a gente também teve que usar o nosódio aí. Lembra que eu falei que a soja ficou um mês verde, enquanto as outras lavouras todas tinham sido colhidas em volta? Então, o ataque de percevejo, meu amigo, foi um negócio que eu nunca vi na minha vida. Você juntava de mão, né? De tanto percevejo. As lavouras todas, só tinha a minha ilha verde. A minha soja já com 135 dias de ciclo, a maioria das sojas plantadas aqui com 105, 100 dias, então você imagina. Os caras colheram a soja final de janeiro, eu fui colher minha soja em março. Todo mundo de soja foi para a tua lavoura, né? Exatamente, né? Os caras já plantaram milho e tal, acabou a soja, para onde que eles vão, né? Então, a gente teve que usar também o nosódio e funcionou muito bem, inclusive. Foi um negócio impressionante, eu nunca tinha visto. A gente já tinha aprendido no curso de homeopatia, né? A questão do nosódio, mas nunca tinha visto na prática. É impressionante, né? Porque é o que o nosódio faz, né? E a própria homeopatia trabalha com informação, né? A gente não trabalha para matar inseto nenhum, né? Acabar com nada. Então, realmente foi um negócio que me chamou muita atenção. Foi uma das vezes que a gente utilizou nosódio. A gente também utilizou nosódio também com a questão do queixada, que é um problema sério que tem na região aí também. Assim, destrói tudo. Não tem noção, até porque, como tem uma região muito protegida, então tem muito alimento, né, para o queixado. Então, você imagina. Exatamente. Também teve que utilizar também. Então,
depende muito, né? Então, são várias homeopatias, né? Eu posso te falar meia dúzia de nomes aqui, mas quem coordena isso, quem olha a minha lavoura anualmente é o Daniel, né? Então, ele que faz. Eu não falei assim, se eu for me aprofundar nesse tema também, eu vou ficar louco, né? Porque eu já faço biofábrica, já tenho minhas biofábricas, já tenho gás, já tenho um monte de coisa, então eu deixo que ele toque essa parte, mas é um profissional bastante gabaritado, é aí do Paraná também, ele é do Paraná, e agora já está morando em Rio Verde, já faz 3 anos já, trabalha com TMT hoje também, trabalha com soy food web. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, eu não deixo de usar a homeopatia, realmente funciona e funciona muito bem. É claro que a gente tem que estudar muito mais, eu vi ontem um pouco das apresentações que foram feitas aí, né, os resultados, às vezes, né, diferem muito, né, um de outro, mas isso é só o dia a dia, né, só o dia a dia que a gente vai conseguir realmente fazer com que a homeopatia seja mais utilizada na agricultura. Eu acho que tem um caminho, dá para fazer muito mais do que a gente está fazendo, e eu acredito que também, a hora que a gente tiver muito mais homeopatas em campo, a gente vai diminuir muito a aplicação de biológicos, de revisadores e tudo mais. Porque o que eu aprendi, o que eu estudei de homeopatia, dá para se fazer quase tudo. Exatamente. Né? Quase tudo. Então, a gente está utilizando ferramentas hoje, porque a gente não tem um conhecimento total da homeopatia. A gente, inclusive, o Rádico, né, já teve com a gente já, né, deu palestra para nós no Brasil já, em Campo Grande ele deu uma palestra, né, que está no México hoje, né, o Rádico, né, vocês devem conhecer ele. Mas o professor Bonato, né, a gente já teve com vários professores de homeopatia aí, só que assim, é muito mais ajuste fino do que qualquer outra técnica que a gente está utilizando hoje. Né? Exatamente. Mas a homeopatia é fantástica, eu vejo das minhas meninas, eu vejo das minhas filhas, é impressionante, tira com a mão. Assim, é um negócio impressionante, tá um febrão assim, você vai lá, dá o medicamento, né, e dá a medicação, identifica qual que pode ser, né, a medicação dela e tira com a mão, é um negócio impressionante. E as crianças no antibiótico, todo mundo aqui dá qualquer febrezinha, qualquer gripe, tá com antibiótico nessas crianças, que é um negócio de louco. O Bonato foi meu orientador no mestrado de agroecologia. Eu já fiz esse curso 5 anos. Que legal. Já é um doutorado aí em homeopatia. Nossa, ele é muito bom, Bonato, tá louco. Bonato ele me pedia 200 metros quadrados, começou com 5 hectares, 10 hectares. No final, ele disse, Leonel, consegues 200 metros quadrados, quero testar isso na lavoura. E não consegui. No dia que eu consegui, foi que cortaram o crédito do meu cliente, um dos meus clientes aqui na Ferraz Zagato. E eu tinha 3.240.000 metros quadrados de área para fazer, aí ele pulou fora. Não, aí eu não vou, Leonel, aí eu não vou, não. Eu tive que ir sozinho e foi uma bênção ele ter se negado a me ajudar nisso aí. Porque me abriu o campo, a mente, tudo, e com 6 aplicações de homeopatia, sem fertilizante, sem tratamento de sementes, sem fungicida, sem inseticida, sem foliares. A semente seca caiu no chão, tratada só com homeopatia. Conseguimos fazer, na época, 47 sacos por hectare. Muito bom. Não, perdão, 62 sacos por hectare. 47 era excelente. Não, mas foi 62. Muito bom. Foi 137 sacos, 147 sacos por alqueire. Não, eu acredito demais, Dacon. Eu realmente acredito muito, né, em homeopatia. Só que a gente precisa realmente ter mais consultores, mais pessoas no campo, né? Porque tem que estar ali, não adianta, né? Tem que estar olhando o dia a dia. Hoje nós temos uma indústria ali em Goiânia, a BioBoi. Trabalhamos com bioagri aplicado na agricultura. Sim, eu vi muito na pecuária aí, para carrapato, né? Para mosquitos. Isso funciona espetacularmente. Então, estamos, assim... Eu fiquei curioso para saber qual era o protocolo que vocês tinham, mas já valeu. Assim que eu tiver o protocolo desse ano, eu prometo passar para vocês aí, do Daniel. É muito, depende muito ano a ano, né? Eu vou te passar aí. Eu vou pedir o contato da Kátia, teu contato. Sim. Ela é minha esposa. Que bom. Prazer. Ela pediu desculpas, ela
no período da manhã ela não passa bem. Isso, ela me falou que está fazendo tratamento. E só de tarde que ela se refaz. Que legal. Mas eu vou pegar o contato e eu te mando assim uns protocolos, umas coisas que a gente está fazendo. Ótimo, Leonel. Fico muito agradecido. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Alessandro. Eu que agradeço, Muito Leonel, gentil. mais uma vez, né? Deixo meu abraço fraterno à nossa querida Kátia. Por Obrigado. favor, leve a ela. E a você, Rogério, muito obrigado pela sua exposição bastante clara, era o que nós precisávamos desse relato. Você aí, além, né, de todo esse conhecimento acadêmico, por assim dizer, você traz as questões do que você vivencia, e não só na questão do próprio modelo utilizado, que preserva a sustentabilidade, mas também na preservação, outras questões que estão envolvidas aí na sua lida com preservação das onças, as emas e tudo mais, o que você nos brindou por esta manhã. Muito obrigado, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu que agradeço aí mais essa oportunidade aí, contem sempre comigo aí, o que precisar, a gente, na medida do nosso tempo aí, a gente poder ajudar presencialmente ou online. Eu agradeço pelo convite da professora Kátia, né, e pretendo conhecê-los em breve pessoalmente, e assim, eu acho que o recado que eu quero deixar é que assim, o que a gente está fazendo hoje não é nada do que a gente pode fazer ainda. Existe um mundo aí na frente, a gente toda hora está topando a gente tem a plena consciência que a gente está na ponta do iceberg, tem todo ele para baixo para a gente aprender. A gente não está falando nada ainda a gente tem tanto para se fazer aí com outras ferramentas que a gente está tendo contato recentemente também, né? A própria física quântica, quanto a gente tem para fazer em física quântica ainda? Nós estamos pincelando alguma coisa aí de energia quântica, de física quântica. Então, o que a gente faz hoje, daqui 5 anos, pode ser nada do que a gente está fazendo, porque a própria homeopatia, né? Então, assim, tem tantas ferramentas que estão surgindo aí que podem nos ajudar no manejo, e a gente precisa de gente, não tem jeito. Esse tipo de agricultura precisa de gente. Não é feito à distância, não é feito por calendário, não é feito com produtos, né? É feito com conhecimento. A grande matéria-prima desse modelo de agricultura, desse modelo de realmente voltar a agricultar, é realmente o conhecimento. É o conhecimento, não existe... Informação existe milhões, mas conhecimento é uma coisa que existe pouco, esse conhecimento realmente desse modelo de agricultura. Então, que todos os alunos que estão assistindo aí, todos os demais, se dediquem a esse tema. Depois eu vou estar passando para a professora Kátia também a nossa programação dos eventos, né, que a gente faz. Então, para vocês poderem estar participando dos eventos nossos também. E a gente sempre fala nos nossos eventos, a gente fala de alimentação e fala de saúde. A gente está totalmente ligado. Quantas vezes a gente escutou isso? A gente é o que a gente come. Né? A doença é o que a gente se alimenta. E é verdade. Tudo que a gente se alimenta hoje pode ser saúde ou pode ser doença, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente sempre fala, entra numa farmácia hoje, metade da farmácia é remédio, a outra metade são suplementos. A gente está tendo que suplementar tudo. A gente tem que suplementar até vitamina D, que é de graça, que está no sol. Então, a gente tem que realmente prestar muita atenção nisso, porque a gente, utilizando NPK, a gente está... 99% do que a gente come tem NPK. Então, o que você tem dentro do seu corpo? NPK. Agora, se você usar remizadores, você tem toda uma tabela periódica aí, praticamente, dentro dos remizadores. Então, a gente realmente prestar atenção muito nisso, porque o que importa é a nossa saúde, realmente, né? Além da agricultura, além da gente ser o nosso modo de vida, também a gente sabe a questão da saúde aí, que cada vez está ficando mais complicado. Obrigado a todos aí, que Deus abençoe. Perfeito. Muito obrigado, Rogério. Ótimas palavras para encerrar. Muito obrigado. Um grande abraço, Rogério. Até mais. Obrigadão. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Bom, agora nós vamos ter, na sequência, a palestra da Cristiane Renata, doutoranda, egressa, inclusive, do nosso mestrado, do nosso programa. Dentro da programação, a gente teria agora um pequeno intervalo. Nós vamos fazer apenas aqui 5 a 10 minutos, vamos combinar o retorno ali 10h25, pode ser? Até para a gente pegar uma água, porque a gente está com garganta seca, e a gente já volta na sequência. Pode ser? Oi, Roberto, pode falar? Professor, eu estou aqui com o professor Zinaldo. Ah, sim. Oi, Zinaldo, um abraço.
Professor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu mandei meu projeto que eu vou apresentar semana que vem no WhatsApp seu. Tem importância? Não tem, mas depois a gente fala dos projetos, Roberto. Pode ficar tranquilo. Depois eu verifico lá o WhatsApp. Um abraço, professor. Estou fazendo Boa. as duas coisas, vendo o seminário, as palestras e trabalhando aqui com o Sinaldo. Tá certo, tá certo. Um abraço. Outro. Peça para o Osnaldo verificar o WhatsApp dele, inclusive. Tem mensagens aí da coordenação do evento. Gente, Tá então bom. vamos fazer um pequeno intervalo. 5 a 6 minutinhos, já a gente volta aqui com a Cristiane e Renata, tá bom? Só vou pegar uma água e vocês também. Já a gente volta.